durante uma tempestade, parte da encosta de uma montanha com 2,5 km de largura, 0,8 km de altura ao longo da encosta de 2 metros de espessura, desliza até um vale em uma avalanche de lama. Supondo que a lama fique distribuída uniformemente em uma área quadrada, tá? Do vale com 0,4 quilômetros de lado e que a lama tem uma massa específica de 1.900 quilogramas por metro cúbico, qual é a massa da lama existente em uma área de 4 metros quadrados do vale? Beleza. Então vamos lá. Ah, tá. Acho que eu estou entendendo. Ok. Deixa eu montando aqui. O que vocês estão enxergando aí? Deixa eu ver. Beleza, está com a tela cheia. Rapaz, só para entender esse exercício já vai um tanto, né? Mas isso é uma coisa que vocês precisam entender sobre física, tá, gente? A física é linda, tá? Às vezes a gente vai se trupicar na interpretação do texto, beleza? Então tem que ler bastante, com bastante atenção. Então nós vamos, inclusive, reler para pegar os dados novamente aqui. Deu 6 aqui. Então, aqui nesse exercício, pessoal, só está bem confuso mesmo, né? E aqui, então, é a largura, a altura e espessura, tá? Como vocês podem ver, ele está ali no nosso exercício de unidades. E uma atenção muito especial que vocês têm que ter nesses tipos de exercício é o seguinte: não misturar unidades, tá? Eu devo estar falando, vocês devem estar vendo nas minhas aulas aí gravadas, que eu falo para vocês, não misturem as unidades, tá? Então, e aqui eu tenho a situação em que essas são as dimensões do volume de terra que desceu, o volume de lama que escorreu, né? Mas vocês estão vendo que está misturado, eu tenho quilômetros e metros, né? E aí eu não posso fazer isso. Como ele não falou de um formato específico, é isso que eu estava tentando entender, por isso que eu demorei um pouquinho mais, né? Como ele falou de uma montanha, eu estava tentando procurar em algum lugar que ele desse uma dica de que escorreria tipo uma tripinha de pizza, sabe? Então é isso que eu estava tentando entender para calcular essa área da base, para a gente calcular o volume. Mas não, você imagina que escorre um retângulo de um rio de lama, tá joia? Cuja a espessura desse rio de lama escorrendo no morro ali, ele é 2 metros, tá? Então, para você calcular o volume, ele de qualquer objeto, né? Desculpa, de um objeto do tipo paralelepípedo, né? Porque acaba sendo um paralelepípedo, vai ser um objeto que tem uma área retangular e uma certa espessura, né? É a área vezes exatamente essa espessura ou altura, dependendo, como eu estou usando a altura para ser o comprimento aí dessa faixa de lama que escorreu, né? Então, nesse caso, o que escorreu foi então alguma coisa parecida com isso, né? Tá vendo? Então, escorreu aí um rio equivalente a 2,5 quilômetros de comprimento, né? É o contrário, né? Ele é mais largo que, que alto, né? Mas tudo bem. Faz conta que ele está escorrendo para cá. 0,8 quilômetros de altura, né? E 2 metros de espessura. 2 metros de espessura. Então, é isso que nós temos que calcular. Qual é o volume equivalente a essa quantidade de lama que escorreu aí, tá bem? Bom, a área desse volume aqui, né? Ele é
a largura vezes o que nós estamos chamando de altura, né? E aí a área vezes a espessura vai me dar o volume de lama deslocada nessa avalanche aí, tá certo? Mas como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui uma mistura de unidades. Eu não posso multiplicar quilômetros com metro. Todos têm que estar na mesma unidade, tá? Como a maioria dos exercícios que nós vamos acabar resolvendo, nós vamos trabalhar com sistema internacional, que é metro, segundo, quilograma, tá? Então vamos fazer isso aqui também, tá? E outro motivo para a gente transformar aqui especificamente de quilômetro para metro é que lá no enunciado ele nos dá uns próximos dados que serão em quilograma por metro cúbico, tá? Então a gente já vai estar aí trabalhando com a mesma unidade. Mas aqui tá fácil, né? Aqui eu tenho 2,5 quilômetros, que equivale a quantos metros? 2.500 metros, certo? 0,8 quilômetros equivale a 800 metros, tá? Agora sim, com esses valores, a gente pode calcular então o volume de lama que, que, que foi inicialmente, que deslocou aí da montanha, né? Então ficaria assim, ó, 2.500. Peguem a calculadora para vocês me ajudar, tá? Vezes 800 vezes a espessura desse rio de lama de 2 metros, tá? Então 2.500 vezes 800 vezes 2, quanto é que dá? Calcula para mim, por favor, aí. Que eu ainda não achei nessa bagunça a minha calculadora. 4 milhões? Lisandra, é isso? Confiram aí, pessoal. Maravilha. Eu coloquei 4 milhões como 4 vezes 10 a sexta, tá? Também para vocês já irem treinando essas transformações, que às vezes vai facilitar um pouquinho na hora de escrever, né? Então, 4 vezes 10 a sexta equivale aos 4 milhões. A minha pergunta é a seguinte para vocês agora, e já para salientar outro ponto importante do que vale ou não na prova, tá? Qual é a unidade que eu acabei de calcular aqui? Isso, muito importante, pessoal. Não esqueçam de colocar as unidades para vocês não perderem nota, tá? Eu considero muitas coisas na hora de resolver, de corrigir as provas, só que existem coisas que eu tenho que descontar, e uma delas é a unidade, tá? Então, como é volume e nós passamos todo o sistema para metros, então a unidade de volume é um metro cúbico, tá bem? Uma coisa que eu tento salientar bastante quando estou resolvendo os exercícios é você estabelecer um padrão de unidades, por exemplo, usar sempre as unidades do sistema internacional, tá? Se você estiver lá calculando, seja lá que cálculo que for, mas seja lá como é que for a cara da conta, né? Pode ser uma raiz cúbica do logaritmo do não sei o que lá, da raiz quadrada, mais o cubo do seno, tá? Se você estiver calculando a velocidade e os números que você substituiu nessa conta louca tiverem no sistema internacional, independente dessa conta maluca que você está fazendo, a resposta que você vai encontrar vai estar em metros por segundo. Tá joia? Uma vez que você substituiu tudo numa unidade, num sistema de unidades, num padrão de unidades, a sua resposta vai sair naquele padrão de unidades, tá? Então não importa a conta que você estiver fazendo, sei lá, hiperbólica do quadrado do cateto, mas se você está calculando uma temperatura, vai sair em Kelvin, tá joia? Contanto que você, conforme você vai substituindo os números, vai estar no sistema internacional, tá bom? Ok? Então, metro cúbico, tá certo, essa primeira parte. Mas não é isso que ele quer, né? Então, isso aqui é só aproveitando para dar uma revisão aí sobre essas unidades, sobre esses sistemas de... Então, 4 milhões, do jeito que você escreveu aí, ou 4 vezes 10 a sexta, como eu escrevi, estão certos, tá? São só duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Então, agora, continuando.
Suponha que a lama ela fique então distribuída uniformemente em uma área quadrada do vale com 4 quilômetros de lado e que a lama tem uma massa específica de 1.900 quilogramas por metro cúbico. Qual é a massa de lama existente em uma área de 4 metros quadrados? Então, eu queria saber o seguinte, ó. Você tem o volume que caiu, que escorreu lá da montanha, tá bom? Só que agora esse volume, nesse formato aqui que tinha, né, aproximado, ele agora ficou alojado numa área que, por algum motivo da natureza, ela é quadrada, tá bem? Cujo o lado dela vale 0,4 quilômetros, tá? E como é um quadrado, isso significa que os dois lados são iguais, né? Os quatro lados são iguais, os dois foi ótimo, né? Os quatro lados são iguais e, e ele só fala isso, tá bem? O que está faltando para eu saber? Está faltando o seguinte, ó. Qual foi a altura? Qual foi, então, a altura que está ocupando de lama nesse espaço aí? Tá me faltando aqui, ó, a nova espessura. Né? Vou colocar com um E maiúsculo aqui, só para diferenciar da espessura da lama que escorregou, tá? Que desceu na avalanche. Porém, eu sei que é um quadrado, né? Então, esse volume aqui e esse volume aqui, eles são iguais, tá bem? A diferença é que este volume aqui é a espessura vezes o lado, vamos pegar outro, vezes o lado, né? Porque o quadrado, a base, desculpa, a área do quadrado é lado vezes lado, né? E o outro é esse volume que nós calculamos aqui, tá bem? Sendo que as medidas dos lados nós temos, né? E como o volume aqui também está em metros cúbicos, eu não posso pegar os 0,4 quilômetros e fazer cálculo aqui. Eu tenho que transformar. 0,4 quilômetros equivale a 400 metros. Tá bem? O volume do quadrado, que é a espessura, né, dessa área agora, a espessura de lama dessa nova área ocupada, vezes o lado, também vai dar os 4 milhões de metros cúbicos de lama, né? Para eu saber que espessura é essa, eu passo a área, né, esses 400 vezes 400, que vai dar 160 mil, não é isso? Me ajuda aí na calculadora, pessoal. Dividindo aqui nos nossos 4 milhões, tá? Veja como é mais fácil para vocês escreverem aí. Mais 4 vezes 4, 16. Mais os 10 aqui, então eu acho que é 160 mil, não é isso? Confiram aí para mim, por favor. Ai, Jesus. Quase por cair. Beleza? Então, a espessura, né, essa nova altura da lama que ficou parada aí, vai ser a razão entre os 4 milhões dividido pelos 160 mil. Fala para mim quanto dá, por favor, também. 25 metros de altura? Pode ser, isso mesmo. Isso que eu ia falar. Que unidade? É uma espessura. Então, como nós estávamos trabalhando tudo em metros, necessariamente, né? Ah, mas está em metro cúbico, professor. Ah, a área está em metro quadrado, professor. Sim. Mas como nós estamos calculando uma espessura, assim como comprimento, assim como largura, assim como altura, a unidade dela é em metros. Vocês estão me entendendo qual que é as super vantagens de você definir um sistema de coordenada para você trabalhar? Tá? Uma vez que você faz isso, seja lá que conta que for, é espessura? Qual que é a unidade de uma espessura? É metros, né? Ah, e se eu estivesse calculando isso aqui em centímetros cúbicos? Então, essa sua espessura seria em centímetros, tá?
Uma vez que você definiu o sistema, facilita a sua vida. Tá? Veja, esses exercícios é uma tremenda um exemplo de exercícios de física na faculdade, gente. Esse ano, como o nosso tempo era mais curto, eu acabei não conversando sobre isso com vocês. Mas na faculdade, a grande diferença da física da faculdade para o ensino médio é que não existe mais pegar um exercício e só substituir na fórmula. Você tem que ir pensando nos outros elementos que você vai tendo que encontrar para chegar na resposta final, tá? E nesse caso, ele ainda não, nós não chegamos à resposta, porque ele quer saber o seguinte: qual é a massa de lama que existe em uma área de 4 metros quadrados, tá bom? Então agora ele quer saber o seguinte, ó. Agora que você sabe que a lama ficou comportada, né? Ela ficou represada dentro desse formato, né? Então você descobriu que, ó, a lama ela estava com 2 metros de espessura, agora está com 25 metros de espessura, porque ela ficou contida numa área menor, tá bem? Então, beleza. Agora eu defini que nessa área aqui ficou uniforme com uma altura, com uma espessura de lama de 25 metros. Agora está perguntando o seguinte: em uma área. Meus cubos estão lindos hoje. Esquecendo de fazer o fator tridimensional deles aqui. E aí eu estou complicando a nossa vida. Mas agora ele fala o seguinte: numa área que tem 4 metros quadrados, né? Dentro desse negócio aqui. Ou seja, com uma espessura de 25 metros de lama. Ele quer saber o seguinte: quanto de massa de lama que eu tenho aqui dentro? Tá bem? Como é que eu faço para saber isso? Ele falou para nós que a massa específica, tá? Um dos símbolos que a gente pode usar para massa específica é essa letra aqui, que talvez confunda vocês, mas é a letra Rho. A massa específica da lama é 1.900 quilogramas por metro cúbico. E quem não decora qual que é a fórmula de massa específica, pela unidade você pode ter uma idade, você pode ter uma ideia, tá? Massa específica é a massa total dividida pelo volume. Então, se eu tenho a massa específica e eu posso calcular o volume, eu consigo calcular qual que é a massa. Tá joia? Eu passo o volume multiplicando aqui a massa específica, então eu fico que a massa é a massa específica vezes o volume. Então, a massa que está dentro desses 4 metros quadrados com 25 metros de altura vai ser o seguinte: são os 1.900 quilogramas por metro cúbico vezes esse volume. Quanto que é o volume? Ele já falou para mim que a área que ele quer saber dentro é os 4 metros quadrados. E nós acabamos de calcular que a altura de lama, a espessura de lama é os 25. Então a massa vai ser os 1.900 vezes 4 vezes 25, tá? Ah, professor, e as unidades, como é que fica aqui? Se você está calculando uma massa e você está usando o sistema de unidades sem haver mistura de unidades, tá? Ah, professor, mas está misturando quilograma com metro cúbico. Sim, né? Só que como você vai multiplicar os 1.900 quilogramas por metro cúbico vezes os 4 metros quadrados vezes os 25 metros, o metro quadrado com o metro fica metro ao cubo, né? Dividido pelo metro ao cubo aqui, simplifica e a massa vai ficar simplesmente o número que você encontrar aí com a unidade de quilogramas. Tá bem? Então esse está fácil, porque eu tenho 4 vezes 25 é 100 vezes 1.900 vai ser 190 mil quilos, é isso? Me ajudem aí. Né? 190 mil quilos ou 190 toneladas, caso vocês queiram brincar um pouquinho mais com as unidades, né? Porque uma tonelada
é 1.000 quilos. Então, se eu tenho 190 mil quilos, então eu tenho 190 toneladas. Tá joia? Então, vamos lá, capítulo 4, né? O exercício 17, um exercício que envolve aí variação da velocidade em duas dimensões. E a gente vai explorar então um pouquinho dos conceitos de integral, que ele fala o seguinte: um carro se move sobre um plano XY com componentes de aceleração igual a x, então 4, 17, componente AX. Vou fazer assim, ó, vetor A. Já vou escrevendo um pouco diferente do enunciado para a gente aproveitar os nossos conhecimentos aí. Deixa eu dar clarear um pouquinho a imagem. Não clareou, tá bom. O vetor A ele é composto pelas componentes AX, que é 4. Como é a componente X, a gente coloca um I chapéu, menos 2J chapéu, porque é a componente Y, e a unidade dessa aceleração é no sistema internacional, então metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, ela tem componentes, então vamos botar aqui ó, também V0 igual a 8 e chapéu mais 12J chapéu, que é a componente Y, né? E também está no sistema internacional, ou seja, metros por segundo. Aí ele pergunta o seguinte: na notação de vetores unitários, qual é a velocidade do carro quando ele atinge a maior coordenada, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um carro que tem velocidade, acelerações constantes num determinado aí instante, né? Está sendo escrito aí. Porém, é uma aceleração em duas dimensões, tá? Deixa eu só tentar mostrar um negócio para vocês aqui. É o seguinte: aceleração média e aceleração instantânea. Quando vocês estão, eu imagino que todos baixaram aí o livro, né? De alguma fonte desconhecida, que eu não tenho ideia de onde vocês conseguiriam pegar o livro para baixar. E, e vocês vê lá na parte dos exercícios. Deixa eu jogar aqui a tela para vocês verem. Vocês veem que existem, ó, subtópicos, tá? Na hora de estudar, você vai ter essa possibilidade de enxergar esses subtópicos, tá? Eles são, inclusive, uma dica para saber que tipo de ferramenta você pode usar para resolver parte do exercício ou o exercício e assim por diante, tá? Então, isso é importante. E aqui nós estamos dentro do conceito de aceleração média e aceleração instantânea, tá? Que é o exercício 17, que foi o que eu escolhi, tá? E aí, nesse caso, quando eu falo de aceleração instantânea, essas coisas, está querendo falar ou de derivada ou de integral, tá bom? Mais especificamente, para esse exercício, nós vamos poder usar, então, o conceito de a integral, né? Vamos ver se quer precisar disso mesmo, mas é uma forma bem garantida de conseguir resolver isso daí. Joia? Então, como que nós vamos fazer isso daí? Mais especificamente nesse exercício, tá? Ele quer saber o seguinte, ó. Então, ele dá as acelerações, ele dá as velocidades iniciais, não necessariamente a velocidade com que ele está naquele ponto, tá? E ele quer saber, em notação de vetores unitários, qual é a velocidade do carro quando ele atinge a maior coordenada em y, tá? Aí, aqui envolve um conceito que vocês têm que pensar para entender do que ele está pedindo, tá? Porque ele não está falando uma posição, um número específico, ele está te dando um conceito, tá? Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Então, na anotação de vetores unitários, qual é a velocidade do carro
quando ele atinge a maior coordenada em y, especificamente em y, tá? Por que ele está perguntando isso? Se é a maior, ele está querendo dizer para vocês que ele vai chegar nesse valor e vai começar a diminuir depois disso, tá bem? Agora, uma pergunta para vocês. Se é a posição mais longe, tá? Que é isso que ele quer dizer com a maior coordenada em y. Então, se a gente estiver pensando numa altura, eu tenho uma pergunta para vocês pensarem. Eu preciso que vocês respondam, escrevendo ou falando, tá? Quando um objeto está se movendo numa direção, tá? E ele atinge o maior valor nessa direção, o que significa para esse movimento? Pensa só em uma dimensão por enquanto, tá? O que significa para esse movimento atingir o maior valor para essa direção e o que significa para o movimento isso? Os exercícios não são para entregar, tá, Evelyn? É só para vocês estudarem porque eles podem cair na prova. Isso, pessoal. O Murilo respondeu que significa que a velocidade é zero. Um exemplo bem bacana que a gente pode ter, ó, é o do lançamento de um objeto para cima. Quando você joga um objeto para cima, a altura máxima que um objeto vai atingir é quando ele. O que acontece com um objeto quando eu jogo ele para cima na altura máxima? Quanto que vale a velocidade dele aqui no ponto mais alto? Ou pensando em movimento para cima, que não é o caso do nosso problema, mas a ideia é a mesma, tá? Mesma ideia de movimento. Quando eu jogo um objeto para cima, a altura máxima que ele atinge, quando ele chega na altura máxima, a velocidade dele é zero. Tá bem? Se eu jogo um objeto para cima, a altura máxima que ele atinge. Tinha escrevido aqui, não tinha mudado a tela. Vocês vão ver. Tá? A altura máxima que ele atinge, nesse ponto, a velocidade dele na direção y ela vai ser zero. Então é exatamente isso que ele está querendo, está dando de informação para nós. Ele quer saber o seguinte: qual é a velocidade do carro no ponto quando atinge a maior coordenada em y, tá? Ele está dizendo o seguinte: necessariamente em y, a velocidade em y vai ser, desculpem, vai ser zero, tá ok? Porque se é a maior coordenada em y, é porque é um ponto de retorno, e se é um ponto de retorno, é porque necessariamente naquela direção a velocidade ela vai ser zero, tá bem? Então essa é uma informação que nós temos. A outra informação que nós temos que está velada, que não está sendo dada diretamente, é a seguinte: como as acelerações elas estão constantes, pelo menos com as informações que nós temos enunciado, as acelerações elas são constantes. Necessariamente para esse movimento, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bem? Ou seja, eu tenho aqui aquelas equações específicas do movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, eu tenho lá a do sorvetão, eu tenho aquela do vovô ateu. Qual mais que eu tenho? Eu tenho do Torricelli. Estou colocando aqui como S aqui os nossos termos aí, né, das variáveis das posições, porque
eu estou falando de um movimento em duas dimensões, então pode ser ali x igual a x0 mais v0 xt mais axt ao quadrado, né? A velocidade é vx ou vy, né? Vx mais v0x mais axt e assim por diante, né? São as fórmulas gerais dessas três equações principais do movimento retilíneo uniformemente variável. Uma vez que eu sei que é isso que está acontecendo, tá? Eu posso partir, por exemplo, dessa expressão, que é a da velocidade, né? V é igual a V0 mais AT, a fórmula geral, tá? E agora eu posso escrever essa equação com os dados que o exercício me deu. Então, por exemplo, para o eixo x, fica assim, ó. Vx vai ser V0x, né, obviamente, mais AXT, só que com as informações que eu tenho, é que o V0x vale 8 e o AX ele vale 4. Vocês estão me entendendo? Que a partir dos dados do exercício eu posso tirar essas informações. E o Y? O Y também posso fazer a mesma coisa. VY, V0Y, mais AYT, tá? Não confundam, tá? Esse xzinho aqui e esse yzinho aqui, eles são subíndices, tá? Só para identificar que são as componentes x e y da velocidade, da aceleração e assim por diante, tá? Então, Vy vai ser V0y, que foi dado que é 12, AY, que foi dado que é menos 2, T. Por que eu posso usar essas equações? Porque a aceleração é constante. A aceleração constante é um movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho essas três equações canônicas, super importantes, que a gente pode postar. Ah, professor, mas como assim eu posso usar essa equação sendo que é um movimento em duas dimensões? É um movimento em duas dimensões, mas para qualquer tipo de exercício aqui na Física 1, quando você tiver duas, três dimensões, você vai resolver individualmente para cada eixo. E aí depois, na resposta final, de alguma forma, até pode criar uma interação entre os eixos. Mas a forma de resolver é através cada eixo individualmente, tá bom? Com essas duas equações, eu posso descobrir agora em que instante é o ponto onde a maior coordenada em y, porque nós concluímos que isso ocorre quando a velocidade em y for zero. Então, se eu substituir zero aqui na velocidade em y, tá? E igualar as informações que eu tenho, eu passo esse menos 2t para o lado de cada igualdade, ele vai ficar 2t igual a 12. Então, isso vai acontecer em 12 dividido por 2, que é igual a 6 segundos. Esse é um instante, cortando aqui, né? Esse é o instante em que eu atinjo a maior coordenada. E qual é a velocidade em y que eu vou ter? É o zero. Então, essa já é uma das coordenadas do nosso vetor unitário que eu tenho que escrever para minha resposta, tá bem? Agora que eu sei, isso aqui é um S, tá? Muita fé que isso aqui é um S, não é um 5, tá? Faz de conta que vocês entenderam que isso aqui é um S. 6 segundos, tá? 6 segundos, tá? Então, em 6 segundos, qual que é a velocidade em x? É 8 mais 4 vezes t, em que t? 6 segundos. 6 vezes 4 é 24, certo? 24 mais 8 vai ser 32. Como eu estou calculando a velocidade? Metros por segundo. Tá joia? Então, como ele quer saber qual é a velocidade quando
atinge o maior valor para a coordenada y, em termos de vetores unitários, é isso daqui que nós temos que escrever. Nós acabamos de calcular que a componente x da velocidade nesse instante vai ser 32 e nós entendemos que como é a maior coordenada em y, tá? Necessariamente o valor da velocidade em y vai ser zero. Tá joia? Então, o vetor é o 32i metros por segundo. Não esqueçam das unidades. Tá joia? Então, sempre que ele perguntava, o exercício estiver assim, ó, para o ponto de retorno, tá? Ponto de retorno significa que naquela direção a velocidade é zero, tá bom? Necessariamente a velocidade é zero, seja positiva ou negativa, inclusive está indo ou voltando, tal. O ponto de retorno, necessariamente a velocidade é zero, que daí ele está invertendo o sentido do movimento para voltar. Então ele para e agora volta no sentido contrário, tá bem? É uma forma de dar essa informação.